Bom dia a todos os que nos acompanham a partir da nossa página Zona 5. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Viva Jesus! Para os que estão a seguir em direto, dirigimos a nossa saudação e a nossa gratidão por estarem conectados à nossa página, e aos que hão de acompanhar posteriormente também dirigimos a nossa saudação. Pedimos que compartilhem para que possa chegar a mais pessoas. Caso não estejam a seguir a página, que sigam, porque a nossa página oferece muitas ofertas formativas que visam engrandecer a nossa caminhada de cristãos. Por supor que existam pessoas que estejam a seguir-nos, vamos começar com uma oração. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Para o sábado de hoje, coube-me a responsabilidade de compartilhar com os caros internautas da nossa página da Zona 5 e não só, sobre o significado da Semana Santa que em breve começa. Então, eu vou passar pelos eventos e pelos momentos essenciais desta Semana Santa para que recordemos aquilo que já sabemos ou então atualizemos o nosso conhecimento sobre a Semana Santa ou até mesmo adquiramos informações novas sobre a importância da Semana Santa na vida dos cristãos. A Semana Santa é também designada como Semana Maior. Está composta de 7 dias intensos que antecedem a celebração da Páscoa do Senhor. A Semana Santa começa, como sabemos, com o Domingo de Ramos, ou então com o Domingo da Paixão do Senhor. Neste domingo nós olhamos para a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Nós vemos que Jesus é aclamado pela multidão como rei, é acolhido com ramos, com palmeiras, com os quais cobrem o tapete em que Jesus passa. Mas também é no domingo de Ramos em que Jesus entra triunfantemente na cidade de Jerusalém, montado num jumentinho. Para falar do símbolo do jumento, o jumento significa um animal de paz, diferente do cavalo, que é animal de guerra. Por isso, o príncipe da paz que entra em Jerusalém anda montado num jumentinho. Depois, o paramento usado é vermelho, como sabemos, apesar de ser o tempo da Quaresma. Ainda assim, no domingo da Paixão do Senhor ou no domingo de Ramos, nós usamos o paramento vermelho, símbolo da realeza de Jesus, e ao mesmo tempo, por ser a narração da paixão, morte de Jesus. Jesus que dá o seu sangue. Então faz todo sentido que usemos o paramento vermelho. Também no domingo de Ramos há um destaque particular para já a narração do processo da condenação de Jesus e
é um momento particular de percebermos como é que os factos decorreram até que se chegasse à condenação de Jesus. Depois vamos para a segunda-feira. A segunda-feira é o segundo dia da Semana Santa e neste dia os evangelhos nas diversas versões, nos diversos ciclos litúrgicos, essencialmente convidam-nos a olhar para os atos finais de Jesus. Jesus que expulsa os vendilhões do templo e purifica o templo, por outras palavras. Jesus que cura. Jesus que vai a Betânia ver o seu amigo Lázaro. E depois temos a terça-feira que é o terceiro dia da Semana Santa. Neste dia Jesus retoma para Jerusalém, é confrontado pelas autoridades religiosas que estão saturadas de Jesus e por isso fazem para ele uma emboscada, mas ele escapa porque ainda não tinha chegado o momento e vai ao Monte das Oliveiras para rezar. Podemos conferir isso em Mateus capítulo 24. Depois temos a quarta-feira santa, que é o quarto dia desta semana forte. Em alguns lugares acontece a procissão do encontro. Por outras palavras, somos convidados a olhar Jesus sofredor que encontra a sua mãe. Também é neste dia em que muitas versões dos evangelhos apresentam-nos a traição de Jesus por Judas Iscariotes, que aceita as 30 moedas. 30 moedas, dizem os estudiosos da Bíblia, equivaleriam ao salário mínimo daquela altura. Portanto, Jesus foi vendido ao salário mínimo daquela altura. Depois, em algumas comunidades, celebra-se a Páscoa, ou seja, a festa dos pães ázimos, aquela Páscoa que rememora o evento fundador da Páscoa que celebramos hoje. A Páscoa, ou seja, a festa dos pães ázimos, é uma festa que ajuda-nos já a entrar no espírito da Páscoa do Senhor. É uma festa que remete-nos à antiguidade, com símbolos particulares, pertinentes, profundamente comoventes. E depois vamos para a quinta-feira. A quinta-feira, poderíamos dizer que dentro da Semana Santa encontramos um período, a Semana Santa que é maior, que é especial. Dentro dela ainda encontramos o chamado Tríduo Pascal. O Tríduo Pascal, que é o conjunto de 3 dias celebrativos da paixão, morte e ressurreição de Jesus. O Tríduo Pascal compreende a Quinta-feira Santa, a Sexta-feira Santa e o Sábado Santo. E no primeiro dia do Tríduo Pascal, olhamos para a Quinta-feira Santa, portanto, como eu disse, é o primeiro dia do Tríduo Pascal, mas ao mesmo tempo existem celebrações muito pertinentes nesta Quinta-feira Santa. Primeiro temos a missa crismal, que acontece de manhã. Em algumas partes pode celebrar-se esta missa crismal em outro dia, de acordo com as distâncias, etc. Mas a experiência tem estado a provar-me que aqui na Diocese de Viana, na Quinta-feira Santa, celebramos a missa crismal da renovação das promessas sacerdotais e ao mesmo tempo da bênção dos óleos com os quais se administram os diversos sacramentos. E pela noite tem a missa da ceia do Senhor, mais conhecida por Missa in Cena Domini. Nesta missa ficam instituídos o sacramento da comunhão e o sacramento do sacerdócio. Adianta falar da relação entre o sacerdócio e a Eucaristia. Como sabem,
não há Eucaristia sem o sacerdócio, e por isso neste dia somos convidados a uma oração sincera e intensa pelos sacerdotes para que mantenham a fidelidade ao Senhor. Mas ao mesmo tempo agradecemos a Deus pelo dom da Eucaristia no seio da igreja. Aliás, como diz o Concílio Vaticano Ecumênico II, a igreja vive da Eucaristia, senão não passaria de uma agremiação qualquer. Então, nós somos igrejas porque temos Eucaristia. E temos Eucaristia porque existe o sacerdócio. Também é nesta missa em que recebemos o maior mandamento no momento do lava-pés, aquele rito do lava-pés em que o sacerdote desfaz-se da casula para poder lavar 12 pessoas do seio da comunidade. Nesta parte nós somos convidados a olhar para o infinito amor de Deus, que dá um bom exemplo a que somos convidados todos a seguir. Aliás, ele mesmo recomenda que se ele, sendo o Senhor, estava a lavar os pés dos discípulos, quanto mais a nós deveríamos ou devemos lavar os pés uns dos outros. Isso significa a delicadeza, o amor para com o próximo, a necessidade de lutarmos uns pelos outros, de lutarmos pela realização e a felicidade de cada um de nós. E neste dia nós encerraremos as celebrações com a transladação do Santíssimo do lugar ordinário para outro lugar destinado, de acordo com a dinâmica da paróquia, e far-se-á a adoração à Eucaristia. Em algumas paróquias onde as possibilidades permitem, os grupos, movimentos são distribuídos para que possam, ao longo de toda a noite e até da madrugada, fazer adoração à Eucaristia. Também são cobertas as cruzes e outras estampas mais para que o lugar, o templo, fique apropriado para o ambiente da Sexta-feira Santa. A Sexta-feira Santa é o segundo dia do Tríduo Pascal, é o dia distinto pelo silêncio, porque o Mestre dorme, ou seja, é o dia em que Jesus morre na cruz. Por isso somos convidados a um silêncio, a um jejum, a uma oração. É o único dia em que não há missa no mundo. Aliás, sabem, só há missa na igreja nossa, e neste dia não temos missa porque o autor da missa descansa. Entretanto, tem uma celebração especial. Nós fazemos neste dia a via sacra na hora 15, ou a depender dos lugares pode fazer-se mais cedo. Temos a via sacra e somos convidados todos a participarmos. É a última via sacra antes do evento da Páscoa. Portanto, além das vias sacras já feitas ao longo da Quaresma, somos convidados a estar nesta última via sacra. Depois temos a celebração da Paixão do Senhor. A celebração da Paixão do Senhor com a oração universal, a oração por toda a igreja, a adoração à Santa Cruz, o madeiro da cruz, o lenho salvador. E depois comungamos das espécies consagradas no dia anterior para que não partamos a fome. Aliás, como temos dito, não podemos caminhar com fome e sem amor. Então, naquele dia, na Sexta-feira Santa, nós comungamos, mas comungamos das espécies consagradas no dia anterior, porque naquele próprio dia não há missa, não há consagração das espécies sagradas. E depois partimos para as nossas casas em silêncio e preparamos-nos para o Sábado Santo. No Sábado Santo, que é o sétimo dia e o terceiro do Tríduo Pascal, o sétimo dia da Semana Santa e o terceiro do Tríduo Pascal, nós temos a Vigília Pascal, a mais antiga das vigílias. Nela, a igreja
alegra-se com a recepção dos catecúmenos que recebem os sacramentos de iniciação cristã, onde há possibilidade, recebem os 3 sacramentos, onde não, recebem os 2 sacramentos, batismo e comunhão. E também, nesta noite da vigília, nós acolhemos aqueles que fizeram a caminhada penitencial. Ainda nesta noite tem a parte da liturgia da luz, o Círio Pascal, a luz que representa Cristo, que vem exatamente a ser a luz para as nossas vidas, o ressuscitado. E depois podemos dizer, ainda na vigília pascal, a alegria já do ressuscitado. Por isso a liturgia já será particular, como podemos imaginar, uma liturgia distinta dos dias anteriores, uma liturgia que é já mesmo pascal, que introduz o próprio domingo da Páscoa do Senhor. No domingo da Páscoa do Senhor, então, temos o que todos já podem imaginar, a alegria de Cristo ressuscitado, a festa mais importante da nossa religiosidade, porque de nada valeria termos nascido se não houvesse a fé na ressurreição dos mortos. Portanto, a Páscoa do Senhor é a festa mais importante dos cristãos, porque nos dá certeza de que aquilo que aconteceu com Jesus, de sofrer, morrer e ressuscitar, também acontecerá conosco, essencialmente se nos empenharmos na obra cristã, se nos empenharmos em fazer bem os nossos deveres como filhos de Deus. Somos convidados então a não ficar distante da nossa comunidade eclesial neste período. Aliás, faz bem que até a partir de quinta-feira em muitas partes já seja feriado, para que os cristãos possam acompanhar de mais perto este mistério da paixão, morte e ressurreição de Jesus. Então devemos olvidar todos os esforços para que estejamos no aconchego da nossa paróquia, da nossa comunidade, a acompanhar para e passo as celebrações, para que não fiquemos de fora e para que possamos renovar a nossa condição de filhos muito amados de Deus. Em síntese, é isso que acontece na Semana Santa. E agora tem perguntas, né? É tudo o que tínhamos para compartilhar com os nossos internautas. Agradecemos de novo a alegria da vossa companhia. Agradecemos, aliás, pela vossa disponibilidade. Agradecemos pela vossa assiduidade para com a nossa página, pelo vosso carinho. Não esqueçam de compartilhar. Não esqueçam de fazer com que esta transmissão chegue a mais pessoas e que a nossa página tenha mais pessoas a seguir, porque sabem que nos dias atuais estas ferramentas revestem-se de grande utilidade para a evangelização. Por isso somos convidados a cooperar, fazendo aquilo que devemos fazer para que a nossa página tenha mais alcance. É tudo o que tínhamos para compartilhar convosco, e então o Senhor esteja convosco. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, e até a próxima.